Algumas semanas atrás, eu trouxe essa palavra falando sobre Samar numa quarta-feira, e depois de um tempo o bispo me pediu que trouxesse ela novamente. E eu confesso a vocês que no momento que ele falou, olha, você vai pregar de novo sobre Samar, eu fiquei pensando e conversando com Deus. Eu falei, Senhor, e agora como é que fica? Estreito. Eu vou repetir a palavra? Não tinha como. Embora a gente saiba que a palavra do Senhor se renova. Se você ler um versículo hoje, passou-se 2 meses, 1 semana, 2 semanas, ou seja, 1 ano, ou quer seja 1 ano, você vai ler e vai enxergar de uma forma diferente, porque o Senhor tem essa capacidade de nos fazer sempre extrair coisa nova da palavra dEle. E eu fiquei me perguntando, conversando com o Senhor, e perguntando ao Senhor o que poderia se trazer nessa noite para o povo dEle. E eu estava recordando agora, quando eu estava sentado ali com o Gabi durante o período de louvor, que eu não sei se foi nessa semana ou na semana passada, eu tive um sonho. E eu sonhava que a gente estava em um local e o bispo estava introduzindo, estava passando o período de louvor, o bispo pegou o microfone e começou a preparar, porque ainda estava em um local reservado e ainda não estava preparado para trazer a palavra. E aí eu virava para a Gabi, bora adiantar o lado, porque o bispo está chamando para entregar a palavra. E na hora eu lembrava, eu pegava o tablet, me lembrava e falava assim, mas eu não preparei a palavra, Senhor, e agora o que é que eu faço? O bispo me pediu para pregar sobre Samar, a palavra de hoje, isso em sonho. O bispo me pediu para pregar sobre Samar e eu não preparei nada, e agora o que é que eu faço? E é interessante como o Senhor faz, que no sonho ele me trouxe a lembrança, não só da pregação que eu tinha feito na quarta-feira, como de uma outra pregação. E no sonho ele falava para mim, junta tudo, porque é isso que eu quero que você fale. Aí eu falei, tá certo. Eu conversei, depois que eu acordei, eu conversei com o Gabi. Eu falei, Gabi, eu tive um sonho que, particularmente, eu não entendi, foi nada. Aí eu cheguei agora mais cedo, o bispo estava lá embaixo na garagem, eu cheguei, fui para conversar com ele. Eu falei, bispo, e aí em relação à pregação? Ele, irmão, a pregação que você fez na quarta-feira foi excelente. Não teria problema nenhum de você repetir. Eu falei, mas o que Deus me pediu para fazer está diferente, tem algum problema? Ele falou, não. E interessante que no sonho o bispo falava para mim, quando chegava perto do período, olha, se prepara aí, que já está na hora de entrar. E eu estava sentado ali, foi na hora que o bispo estava passando, e ele repetiu a mesma frase. Ele já está chegando na hora, pode se preparar. Então, assim, você percebe que muitas vezes a gente fica preocupado quando tem que fazer as coisas do Senhor, quando, na verdade, Deus cuida de todas as coisas. A única coisa que a gente tem que fazer é se colocar à disposição para que Ele possa agir. E o tempo todo é assim nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos à disposição, Deus está sempre disposto a agir. E se a gente for parar para prestar atenção na atitude desse valente de Davi, você percebe que a palavra diz que ele se colocou à disposição. Ele se colocou à disposição para fazer aquilo que outros não se dispuseram a fazer. Defender aquilo que aos olhos de muitos não parecia ser nada. O bispo colocou como tema dessa pregação, Samar o fiel. É interessante que quando eu estava vindo para cá fazendo algumas pesquisas, procurando o sentido da palavra, da definição da palavra fidelidade, embora a gente saiba que quando a gente fala sobre fidelidade, fica muito claro o que é que ela quer dizer. Uma pessoa fiel é aquela que está disposta a honrar os seus compromissos, honrar aquilo que ele tem que fazer, honrar aquilo que ele deu como palavra. A palavra, quando a gente vai buscar, diz o seguinte, fidelidade é uma das características de Deus e significa que Deus não desiste e não irá virar as costas, não irá abandonar os seus filhos, pois também espera que os seus filhos expressem a mesma fidelidade em relação a Ele. A fidelidade pode ser representada como um símbolo muito forte. Se você vai buscar essa palavra no sentido hebraico, e eu não vou me aventurar a falar nada em hebraico aqui, porque eu não tenho capacitação para isso, mas quando você vai buscar, o sentido da palavra hebraico traduzido, representa a ideia de ser verdadeiro, confiável e leal. E isso é uma das características de alguém que se coloca na condição de soldado. Samar era um soldado de Davi. E ele se colocou à disposição a fazer aquilo que o soldado tem que fazer, que é lutar em momentos de guerra. Todos nós passamos por luta em nossas vidas, querido. Todos nós passamos por dificuldade. Eu não vou nem me prestar o papel desse momento, pedir para que levante a mão quem está passando por dificuldade, porque eu acho que se não for 100%, 90%, 80% vai levantar a mão. Quer seja uma dificuldade razoável ou quer seja uma dificuldade elevada, mas todo mundo passa por suas lutas. A verdade é que
o que nós fazemos ou como nós reagimos diante dessas dificuldades é que define se realmente nós somos valentes, se nós somos um guerreiro de Deus ou não. Quando estamos diante de uma dificuldade, nós podemos escolher fugir ou podemos escolher lutar. Se a gente volta para a palavra do Senhor, a palavra deixa muito claro. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. Quando a gente volta um pouco mais à frente, a gente vai ver que a reação das outras pessoas, enquanto ele lutava, foi, se mandar. Engraçado que na última quarta-feira, quando eu preguei essa palavra, eu explicava e falava para o pessoal que a gente está vivendo um tempo em que nós, e eu me coloco nessa situação porque qualquer um, em algum momento da sua vida, desistiu de fazer algo, nos vemos em uma situação de batalha, e quando essa batalha é muito grande, muito intensa, e costuma demorar muito tempo, a gente tem uma tendência a fraquejar, esmurecer e desistir. E a gente sabe, e nós conhecemos o Deus que nós servimos, mas ainda assim, existem momentos que a nossa fé está tão fraquejando, está tão fraca, que a gente desiste de uma forma muito fácil. Eu estava comentando também na quarta-feira que eu preguei sobre Samar, que eu estava lendo uma reportagem falando sobre os jovens no ambiente de trabalho. Falava que essa geração de hoje estava passando por uma peneira muito grande no ambiente empresarial, por algumas empresas de nome já muito grande também, empresas de grande porte, multinacionais, que estavam começando a fazer uma nova filtragem nas seleções e deixando alguns jovens de lado, porque eles percebiam que a maioria dos jovens, quando conseguiam entrar no trabalho, com o passar do tempo, que eles percebiam que dava muito conflito no ambiente empresarial, dificuldade de se relacionar com os colegas de trabalho, ou quando passavam uma tarefa que era muito difícil, o que é que eles faziam? Abandonavam aquele trabalho e corria atrás de um novo trabalho e iniciava novamente. Agora, a grande questão é que quando chegava nesse outro trabalho, tinha o mesmo comportamento, deixava também. E isso não sou eu que estou falando, são pesquisas. E que essas empresas começaram a assumir uma postura diferente. As empresas começaram a selecionar pessoas com a idade um pouco mais avançada, e quando eu falo idade mais avançada, eu não estou falando de idosos, pessoas na faixa dos 30 para 40, 40 e poucos, porque sabia que essas pessoas já tinham um grau de maturidade elevada, a ponto de entender que aquilo ali requeria responsabilidade e compromisso, e não deixava de lado aquilo que eles tinham que fazer. Eu achei interessante quando o bispo colocou o tema Samar o fiel, porque a gente sabe que fidelidade hoje no mundo lá fora está se tornando escasso. Eu falava também na quarta que hoje os relacionamentos, os casamentos se dissolvem de uma forma muito fácil e muito rápido. Não é de se chocar quando a gente vai para as redes sociais e a gente vai vendo os artistas lá fora que passa assim 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, quando pensa que não, fulano terminou o casamento. Mas o quê? Casou ontem? Já acabou? Ou seja, o negócio está sendo muito descartável, é a palavra mais certa. Se desfaz muito fácil, porque as pessoas começam a ver os conflitos e as dificuldades de viver em matrimônio, em relacionamento, os conflitos de viver uma vida a dois, e percebe que muitas vezes não tem estrutura para gerenciar isso. E aí o que é mais fácil? Você continuar brigando por aquilo, ou você fala simplesmente, vou deixar de lado e vou partir para uma nova? Humanamente falando, você vai dizer, é mais fácil partir para uma nova. Mas nós que temos conhecimento da palavra e entendemos realmente a essência da palavra fidelidade, vamos nos apegar a isso e lutar por aquilo que a gente considera relevante, por aquilo que a gente considera que tem valor. Eu falava também para o pessoal que uma das características importantes de Samar é que ele não esperou que as pessoas dissessem para ele que aquele campo de lentilha tinha valor. Ele não esperou que Deus soprasse no ouvido dele e falasse assim, olha, toma posição, esse campo de lentilha tem valor. Quando a gente vai olhar as referências que se dá para lentilha na palavra de Deus, nem sempre a gente percebe as pessoas valorizando isso. Tem muitas outras coisas
que são colocadas como valor dentro da palavra de Deus: o ouro, a prata, a mirra, o trigo, mas quando se refere à lentilha, o valor já não é tão grande assim. Aí eu paro para perguntar para vocês: o que é que diante dos olhos de vocês, para as outras pessoas pode não ter valor, mas para vocês é algo que é de extremo valor? O seu matrimônio tem valor? A sua família tem valor? O seu trabalho tem valor? O seu ministério tem valor? Você tem valorizado como deveria? Ainda que as pessoas olhem para o que você faça, quer seja você recepcionando as pessoas lá na frente, quer seja você em pé aqui, diante dos olhos de Deus, isso tem valor. E se tem valor para Deus, é necessário que você reconheça que tenha valor para a sua vida também. Estar aqui hoje falando para vocês é um privilégio, e eu preciso valorizar isso. Todos os pastores, quando vêm, sobem aqui para pregar, valorizam a isso, se preparam antes, se dedicam para trazer o melhor de Deus para vocês. E assim nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas, em tudo o que a gente fizer. Não é à toa que a palavra do Senhor nos lembra que tudo o que você for fazer, faça com todas as suas forças, não como se fizesse para os homens, mas como se fizesse para Deus. E por que a gente não consegue colocar isso em prática? Porque quando o Senhor nos chama e coloca a habilidade nas nossas mãos, e quando a gente percebe que vai começando as adversidades, as complicações, a gente deixa de lado. E eu não te falo isso num tom de acusação não, porque houveram momentos na minha vida em que eu percebi momentos de dificuldade e eu deixei coisas para trás. Eu te falo isso com experiência de causa, porque eu, assim como você, tive que enfrentar as minhas dificuldades. E assim como você, às vezes eu fraquejei e deixei muitas coisas para trás, muitos projetos, muitos sonhos que o Senhor plantou no meu coração e no seu coração. Mas hoje Ele está nos chamando a atenção que esse sonho, esses projetos, esse pequeno campo de lentilha, que talvez aos olhos das outras pessoas não tenha valor nenhum, para você tem todo valor. Mas você não pode esquecer que aquilo que é valoroso para Deus e é valoroso para você, muitas vezes vão existir inimigos que vão tentar roubar. E é isso que a palavra do Senhor deixa claro. Sama entendeu que aquele campo de lentilha era muito importante para ele. Ele escolheu fincar os pés dele no meio daquele terreno e dizer: daqui eu não saio enquanto eu não receber a vitória, enquanto eu não vencer os obstáculos da minha vida. Muitos projetos que existem nas nossas vidas requereram esforço por parte da gente. Você empregou suor, se foi na sua vida profissional, horas a fio de empenho em trabalho, se foi na sua vida ministerial, horas a fio de oração, leitura da palavra, dedicação, e tudo aquilo que você emprega uma força, passa a ter um valor, porque se não tivesse valor, você não empregava o seu suor. Mas Deus nos chama a nos posicionarmos e entendermos que se tem valor, nós precisamos continuar empregando perseverança, determinação, não desistir fácil daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você consegue entender isso? É importante a gente entender, e isso o pastor Fábio falou muito bem na última pregação, que quando a gente fala sobre lutar, e às vezes as pessoas confundem, que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. As lutas que nós, servos de Deus, travamos no nosso dia a dia, independente do ambiente que seja, meu irmão. Quer seja no trabalho, quer seja na igreja, porque sim, existem conflitos na igreja, quer seja na sua família, todas essas lutas precisam ser enxergadas com um olhar diferente, com um olhar espiritual. Porque não poderia ser diferente se a gente não entendesse o que a palavra quer nos dizer.
Quando ele fala para a gente que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, significa que você não vai perder seu tempo batendo boca com as outras pessoas, discutindo com as outras pessoas, porque existem mais armas espiritualmente falando, que são mais letais do que um grito. Quando você deixa uma confusão, uma disputa, um bate-boca de lado, para escolher batalhar espiritualmente, tenha certeza que isso vai ser mais efetivo. Porque sua oração, quando chega no trono de Deus, e Ele recebe, nosso Deus tem a capacidade de mudar os corações, meu irmão. Mudar os corações daquele seu colega de trabalho que te dá tanto trabalho, mudar os corações daquele seu familiar que te dá tanto trabalho, mudar o coração daquele seu irmão que te dá tanto trabalho. Só o Senhor tem a capacidade de transformar o coração do homem. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, do arrependimento e do juízo. Ele tem a capacidade de transformar os corações. Ele tem a capacidade de quebrantar os corações. Aí eu passo a lembrar da história de Paulo, que perseguia o povo de Deus. Não foi o povo de Deus brigar com Paulo que fez mudar o coração dele, foi um encontro direto com Jesus. Vai ser um encontro direto com Jesus que vai transformar esse seu familiar, que você hoje está aqui intercedendo por ele. Vai ser um encontro com Jesus que vai transformar o caráter daquele seu colega de trabalho que te afronta dia após dia. Só Deus tem a capacidade de transformar o homem. Agora Ele espera de nós a nossa capacidade de nos prontificarmos a interceder, a estarmos orando, clamando por essas vidas que tanto anseiam por Deus, que estão cegos no pecado. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me trouxe a lembrança e também me confirmou isso no sonho, de uma outra passagem, de duas outras passagens. Eu vou te pedir que nesse momento você abra a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 20. 1 Reis, capítulo 20. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 20. O texto é extenso, então a gente vai pegar alguns fragmentos e eu vou tentar explicar para vocês o contexto da situação. Amém? Encontraram aí? 1 Reis, capítulo 20. Nosso Deus é bom, é maravilhoso. Se você parar para observar, aqui na minha palavra diz o seguinte tema, o seguinte título: Ben-Hadad ataca Samaria. Eu vou tentar sintetizar para vocês, deixa a palavra aberta aí, porque a gente vai buscar alguns fragmentos dela. Mas a história que se passa é o seguinte: Ben-Hadad era o rei da Síria, e ele, confrontando Acabe, todo mundo lembra de Acabe aqui, né? O marido de Jezabel, aquele que realmente fazia exatamente o que a mulher queria, perseguia o povo, fazia de tudo que era ruim. Mas por incrível que pareça, nesse trecho da palavra de Deus, Acabe teve uma postura que era de se achar louvável. A palavra conta que Ben-Hadad, afrontando a ele, disse: olha, eu quero tudo que está dentro do teu reino. Eu vou levar as mulheres, os filhos, o ouro, a prata, tudo que está aí dentro do teu reino. Ele, ouvindo aquela afronta, por saber que Acabe tinha se juntado a 32 reinos e que tinha um poderio bélico extenso, enorme, capaz de destruir o povo naquele momento, o povo de Deus, ele começou a se amedrontar. E aí, quando Ben-Hadad percebeu que o que ele tinha jogado, usando no popular, colou, ele falou: olha o seguinte, eu disse para você que eu queria as mulheres, os filhos, as filhas, o ouro e a prata, mas eu mudei de ideia. Amanhã eu estou mandando meus homens aí, porque eles vão entrar no teu palácio e tirar tudo que está aí dentro. E diz que naquele momento ele começou a ficar abalado, mas ele teve uma postura que até então, se a gente vai olhar a palavra de Deus, ele não costumava ter. Ele foi procurar os servos do Senhor, os anciãos.
E na conversa que ele teve com esses anciãos, ele falou, olha, o rei lá da Síria me pediu isso e aquilo outro. O povo pulou lá e reclamou, falou, olha, não vou deixar levar não. Meu rei, você vai deixar levar tudo? Ele já pediu o ouro, a prata, os filhos, as filhas, as mulheres, e você vai deixar levar o restante das outras coisas todas? Diz que naquele momento ele se posicionou e mandou a resposta de novo para o rei da Síria. Falou, olha, você me pediu até então o ouro, a prata, os filhos, as filhas, as mulheres, e eu te cedi. Mas as demais coisas que você está me pedindo, eu não posso ceder. Até aí a gente consegue enxergar uma semelhança com o comportamento de Sama. Aos olhos das outras pessoas do reino da Síria, os filhos, as filhas, as mulheres, o ouro e a prata, era importante para eles, mas para o rei Acabe já não tinha nenhum valor a ponto deles tomarem. Aí eu fiquei lembrando e perguntando ao Senhor, o que nós podemos entender disso, Senhor? A palavra do Senhor nos deixa claro, meu irmão. O inimigo, quando resolve se levantar para afrontar o povo de Deus, ele não vai se contentar em te pedir só teu momento de oração. No momento que ele conseguir te convencer a parar de orar, ele vai te dizer, para de ler a palavra também. Você não está lendo, não está adiantando nada. Aí a gente vai e cede. Para de orar, para de ler a palavra. Ele fala, olha, eu te pedi a palavra e te pedi a oração. Eu quero agora o jejum. Para de jejuar. Está jejuando por quê? Não está mudando nada na tua vida, você só está passando fome. E geralmente uma pessoa que não está bem posicionada em Deus, meu irmão, o que é que ela vai fazer? Tremer na base porque o inimigo está soprando no ouvido e vai ceder. E aí a gente percebe o quanto a gente não valoriza a nossa posição como um povo de Deus, como um verdadeiro cristão. Por poucas coisas a gente começa a ceder, a gente sai dos nossos momentos com Cristo, a gente sai dos nossos momentos em comunhão na igreja. Eu estava lendo esses dias um livro de Luciano Subirá, pastor Fábio. E é engraçado que ele falava sobre as distrações. Ele comentava que as distrações, muitas vezes que vêm sobre a vida do cristão, são coisas boas. Seu momento de prazer, sentado em casa, assistindo TV. Seu momento de prazer, assistindo a Netflix. Seu momento de prazer, passeando com os amigos. Seu momento de prazer, no meio da sua família. Tudo isso é lícito, sim ou não? O problema é quando a gente não consegue equalizar isso a ponto de permitir que isso se torne distrações em nossas vidas. A ponto de isso ocupar mais tempo do que o nosso tempo de comunhão com Deus. A ponto de você entender que vale mais a pena estar passeando do que estar lendo a palavra de Deus. E eu não estou tentando pregar aqui uma estrutura de pregação ou de doutrina em que você vai ser um crente bitolado. Não é isso. Mas tudo que está fora do equilíbrio leva o crente a cair prostrado diante do inimigo. Trazer o equilíbrio para as nossas vidas, mediante a palavra de Deus, é essencial para a gente conseguir passar pelos momentos de luta. Você não vai conseguir vencer as lutas da sua vida se você não tem tempo de dedicar à oração. Você não vai conseguir vencer os seus momentos de luta se você não se dedica à palavra. Você não vai conseguir vencer os seus momentos de tentação se você não se aplica ao jejum para mortificar a sua carne. Aí depois a gente escuta as pessoas falar, e eu não te falo isso num tom de acusação não, porque eu já falei isso. Meu Deus, eu estou me sentindo fraco. Claro, a gente decide negociar com o inimigo. Perceba que Labiadade olhou para o rei Acabe e falou, olha, você me deu isso, aquilo, outro, mas cara, eu quero mais. Se você cedeu, eu quero mais. Quantas vezes o inimigo bate a sua porta e fala, olha, não vai para a igreja não. Você já vai dia de terça, já vai dia de domingo, já vai no dia de terça-feira, você já tem as reuniões, vai para lá fazer o quê? E a gente fala, é verdade. E eu não te falo isso, volto a falar mais uma vez.
Eu faço questão de repetir. Não falo isso em tom de acusação. Só você conhece a sua vida, só você conhece a sua jornada, só você sabe o que você passa, o quanto você corre no seu dia a dia, o quanto você precisa dedicar do seu tempo. Mas você também sabe quando você está dando o suficiente para Deus e quando você está cedendo para o inimigo. Por mais básico que seja o conhecimento de um cristão na sua caminhada, ele tem discernimento para perceber quando ele está negociando com Satanás. Quando ele está cedendo por coisas básicas. Me perdoe, não estou brigando com vocês, não é meu jeito mesmo. É meu jeito porque esses dias eu estava na reunião dos coordenadores e estava falando para o pessoal. Eu falando, olha, são 24 anos caminhando com Cristo. Tem certas coisas que eu tenho dificuldade de entender. Eu tenho dificuldade de entender. E eu já pedi aos pastores para me ajudar. Falaram assim, me ajuda a enxergar de um jeito diferente. E quem estava aqui na reunião dos coordenadores entende o que eu falei. Eu não consigo compreender como a gente não consegue ter compromisso com Cristo nas coisas básicas. Eu não consigo compreender como a gente não tem comprometimento com o horário, a gente não tem comprometimento com aquilo que a gente assume de compromisso dentro da casa do Senhor. Eu levantei minha mão e disse, eu estou aqui disposto a pregar, eu estou aqui disposto a tocar. A partir desse momento, eu disse, Senhor, eu estou me entregando a minha vida a Ti. Faz como o Senhor desejar e não como eu quero. Por muitas vezes já me vi cansado, mas ter que chegar aqui, pegar meu instrumento e cantar e tocar. Por muitas vezes já me vi enfermo de pegar o microfone aqui e cantar. Eu estou te dizendo para você pegar o microfone ou pegar a sua Bíblia, seja lá o que for, e fazer a obra do Senhor. Quando você está o caco, esbagaçado, não. Você sabe. O ponto aqui é, você sabe o quanto você já entregou a Deus. Você sabe o quanto você pode dar a Deus. Você sabe o quanto você tem negociado com Satanás e tem negligenciado questões básicas da sua comunhão com Deus, das suas disciplinas espirituais. Você sabe o quanto você pode orar, você sabe o quanto tempo você tem para ler a palavra, você sabe o quanto tempo você tem para jejuar, você sabe. E todos os dias, querido, nós precisamos examinar os nossos corações e perceber onde nós estamos falhando com Cristo. A gente precisa todo dia visitar os nossos corações e saber o quanto a gente tem dado para Cristo. Porque às vezes quando a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas só levam no sentido de financeiro, mas não, Cristo quer realmente o teu coração. Cristo quer que você seja realmente devoto a Ele. Se entregue de todo o seu coração a Ele. Que você avalie todos os dias. Não estou pregando aqui, eu vou voltar a falar novamente para não dizer, poxa, está lá Bruno falando e ele está dizendo que é para eu consumir minha vida dentro da igreja. Eu não estou falando isso não, meu irmão. Eu não estou falando isso não, porque eu também não sou assim. Há momentos que eu chego e falo, pessoal, olha, eu não posso fazer, porque simplesmente eu não posso. Mas todos nós sabemos o quanto a gente tem dado para Cristo, o quanto a gente pode ir. Você sabe o quanto você tem orado e o quanto você pode orar mais. Você sabe o quanto você tem lido a palavra. Eu comentava na primeira vez, quando eu dei o testemunho aqui, do momento que eu passei com a questão da doença, do câncer. E eu posso falar para vocês, eu falo com propriedade. Se eu não tivesse me aplicado à palavra de Deus, meu irmão, eu tinha afundado. Porque o que me firmou diante da presença do Senhor foi a palavra de Deus. Quando o inimigo tentava me afrontar, falando, olha, você vai morrer. Quando eu sentava na cadeira para encarar os médicos, e eles falavam, olha, é para cura, mas você sabe como é que é, né? O câncer pode voltar, e talvez pode voltar pior, e você pode não resistir. Era a palavra de Deus que vinha na minha mente, dizendo que era Ele que me sustentava. Aí você se pergunta, Senhor, por que eu não estou tendo forças para lutar? Você tem se aplicado à palavra de Deus? A gente quer rodopio, a gente quer mas quando a gente fala de se aplicar à palavra de Deus, cansa. Cansa ficar pegando, lendo a palavra do Senhor. Cansa estar na frente da televisão assistindo séries. Cansa estar diante da televisão,
assistindo uma partida de futebol. Todas essas coisas são boas, mas todas essas coisas, se não tiver cuidado, se tornam distrações. Quando a gente vai olhar lá o comportamento do faraó com o povo de Deus, quando o povo de Deus, olha, permita que a gente vá para lá, para adorar o nosso Deus. O que foi que ele fez? Olha, tome no lombo mais trabalho. Tome no lombo mais trabalho. Quando a gente resolve se dedicar às coisas de Deus, o que é que pode acontecer? Tome no lombo mais trabalho. Tome no lombo mais distrações. Tome no lombo mais passeios. Tome no lombo mais tempo de viagens. Todas essas coisas são lícitas. Mas quando a gente perde a mão, nos separam de nosso Deus. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. Você pode dar uma glória a Deus? Olha só. O sentido da adoração, isso não está na pregação não, mas vê agora aqui o que eu quero explicar para você. O sentido da adoração, quando a gente vai pesquisar, a adoração nada mais é uma resposta do povo de Deus quando ele se revela a seu povo. Deus tem se revelado a nós todos os dias. Quando a palavra aqui é pregada, quando você escuta o louvor no seu carro, no seu quarto, quando Deus fala com você, quando você vê uma mensagem lá fora, no muro ou na placa de um carro, o sentido da adoração é a nossa resposta diante da revelação de quem Deus é. Mas quando a gente não compreende o verdadeiro sentido de ser um adorador de Deus, a gente passa a achar aquilo cansativo. A gente passa a achar que aquilo ali é um fardo. E aí a gente começa a negligenciar. Deus tem te chamado para adorar Ele todos os dias da sua vida. Ele tem te pedido só isso, para você, em inteireza de coração, adorar Ele em todo o tempo. Ele tem se revelado a você, quando você pega a sua Bíblia para ler. Ele tem se revelado a você, quando alguém pega o microfone para pregar para você. Ele tem se revelado através dos louvores. Mas qual é o nosso problema? A gente escolhe. A gente escolhe como a gente quer ouvir, como Deus tem que se revelar a nós. Escolhemos quem tem que ser o pregador aqui, a gente vai ouvir a palavra. Escolhemos quem deverá levar o louvor. Escolhemos um tipo de louvor. Eu fico olhando e eu fico me perguntando, irmão, eu estou daqui de cima, eu vejo é coisa. Eu fico me perguntando, como é que Deus olha de lá de cima e vê, está assim, está o louvor tocando aqui e está a pessoa. Aí, uma pessoa dessa tem a coragem de abrir a boca e dizer, eu estou indo para a casa do Senhor para adorar a Ele. Sem perceber, eu quero te dizer que você está negociando. Deus se revelou a você através das canções, através da pregação, mas quando Ele se revela, você fala assim, Senhor, beleza, mas não é assim que eu quero não. Arrasta para cima, passa outro. Passa como se fosse um TikTok da vida. Está pregando é Bruno? Não, arrasta para cima. Vamos esperar que na próxima pregação pode ser o bispo ou pode ser o pastor Fábio. Quem está cantando é Bruno. Vou arrastar para cima porque amanhã pode ser Caio, quem sabe, aí Deus vai falar comigo. É engraçado porque a gente quer escolher exatamente como Deus quer trabalhar nas nossas vidas. E a gente não entende porque a gente passa dia após dia do mesmo jeito. Os anos se passam e a gente está exatamente iguais. Já é a terceira vez que eu falo isso para você. Estamos chegando em 2024. Quando é que você pode olhar para trás e dizer, opa, o Bruno lá de 2000, quando se converteu, se batizou, não é igual de 2024, não. Graças a Deus eu posso dizer isso. Você pode dizer? Que você é uma pessoa transformada? Que você não tem negociado sua comunhão com Deus? Não escolha de onde vem a palavra do Senhor. Eu fico imaginando o que seria de Naamã se ele tivesse escolhido naquele momento não ouvir aquela pequena menina que estava dentro da casa dele. Eu fico imaginando, Naamã lá dentro da casa dele, cheio de lepra, todo doente, procurando uma solução para a vida dele.
Mas quem chega para falar para a mulher dele é uma menina, uma escrava, que ninguém dava nada. Fala assim, olha, se meu senhor parasse para escutar e ouvisse que existe lá na nossa terra, no meio do povo de Deus, um profeta, um servo do Senhor, que pode curar ele, a vida dele seria transformada. Quantas vezes a gente tem negociado? Quantas vezes a gente tem vindo para a casa do Senhor, escolhendo aquilo que a gente quer escutar? Eu sei que talvez alguns vão sair daqui dizendo, não era isso que eu esperava escutar. Mas eu sinto te dizer que quem te trouxe aqui hoje para escutar isso foi Deus. Porque o raciocínio é lógico. Se você diz ter comunhão com Deus, andar com Deus, e foi Deus que te trouxe aqui, Ele não faria você vir aqui essa noite para ouvir aquilo que Ele não desejava que você escutasse. Estou certo ou estou errado? Então você está escutando exatamente aquilo que você precisava escutar, quer queira ou quer não. Primeiro ponto, seja como Sama. Defenda aquilo que tem de valor na sua vida. Defenda a sua família, defenda o seu trabalho, defenda a sua comunhão com Deus. Segundo ponto, não faça negociações com Satanás. Se posicione, defenda aquilo que também é seu. Quando o inimigo te dizer, bater na tua porta e falar, olha, para de orar porque você está orando demais. Fala, opa, a voz que eu quero escutar é de Deus. Quando ele te fará, deixa de ler a palavra. O que você vai dizer para ele é, opa, a voz que eu tenho que escutar aqui é do Senhor. Quando ele te disser, para de jejuar, porque senão você vai ficar fraco, vai ter um troço e vai cair. É engraçado que nesses 21 dias, falar nisso, por conta da quimioterapia que eu estava tomando, eu estava passando por alguns problemas de pressão, que minha pressão estava chegando a ponto de bater 18. E para quem está com problema de pressão, faz sentido uma pessoa fazer jejum? Humanamente falando, não faz. A escolha que eu fiz naquele momento foi simplesmente olhar para Satanás e falar, eu vou fazer. E fiz, consegui até o final. A gente tem escolhas, a gente pode escolher o tempo todo, querido. Cada peso, cada medida, cada pessoa é de um jeito diferente. Eu não estou dizendo para vocês ser exatamente igual a mim. Deus tem a sua porção. Deus preparou uma porção para cada um de vocês. E para cada um de vocês Ele vai trabalhar de um jeito diferente. Agora o cerne da questão aqui, a essência disso tudo, é que você, volta a dizer, você sabe o quanto você tem dado e o quanto você pode dar. Vocês estão assustados? Vamos para o próximo ponto. Eu espero que no final disso tudo ainda me derem paz para o Senhor, viu, bicho? Eu espero que no final disso tudo ainda olhem para mim e falem a paz do Senhor. O último ponto, meu irmão. Mesmo quando a batalha parece perdida, eles decidiram lutar até o fim. E aí a gente vai melhor, perdão. Terceiro ponto. E quando tudo parece estar perdido, o que fazer? Eu sei que existe um momento na vida da gente que a gente perde a noção, a gente passa por tantas lutas, com tantas provações, que parece que a resposta não vem de nenhum lugar. Esses dias, em um dos devocionais, eu postei lá falando sobre justamente a gente saber utilizar o filtro certo para entender o momento que a gente está passando. Existe um momento nas nossas vidas que o sofrimento é tão grande, olha aqui em nome de Jesus, que isso é importante. Existe um momento nas nossas vidas que a gente passa por um problema tão grande que consome as nossas energias, as nossas forças, que a gente não consegue nem abrir a boca para clamar. Sim ou não? Só eu passei por isso? Mas a gente precisa entender qual é o filtro certo que a gente precisa aplicar para a gente sair de momentos como esse. Se você se entrega aos seus sentimentos, se os sentimentos passam a te conduzir acerca daquilo que você está vendo, muito provavelmente você não vai ter condições nenhuma de sair desse buraco. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Provérbios: se te mostrares fraco no momento da sua angústia, a sua fé será pequena. A forma como você enxerga o momento que você está passando, o estado em que você está, faz toda a diferença. Se você permitir que os seus sentimentos, a sua tristeza, a sua angústia, o seu rancor, seja o filtro que vai determinar se você vai sair dessa condição ou não, se essa luta vai acabar ou não.
Se for os sentimentos, tenha certeza absoluta, meu amigo, que dificilmente você vai conseguir se livrar disso. Dificilmente você vai conseguir se livrar disso. Agora a palavra do Senhor nos ensina que existe um mecanismo, um filtro certo, que você pode aplicar e que você vai conseguir enxergar a saída de onde não tem saída. E como vocês, servos de Deus, inteligentes que são, sabem muito bem qual é. 2 palavrinhas, quem lembra? Cri, 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 cri. É a fé, meu irmão. Ou você utiliza os seus sentimentos para enxergar o momento que você está, ou você utiliza a sua fé para enxergar o momento em que você está. Os seus sentimentos podem te enganar. Não é à toa que a palavra também nos diz que enganoso é o coração do homem. Se os sentimentos conduzem a sua vida, muito provavelmente vai ser de batalhas em batalhas perdidas. Mas quando a fé passa a te guiar e você começa a enxergar as circunstâncias aos olhos da fé, mediante a palavra de Deus sempre vai te mostrar um escape, uma saída para que você possa passar. Quando você abre a sua boca e diz, Senhor, eu não aguento mais nenhuma dessas lutas, eu não aguento tanto sofrimento assim, está a palavra do Senhor te dizendo, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Quando você diz que está sozinho, Deus fala, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Saber utilizar a palavra de Deus para aplicar no seu momento de luta e dificuldade faz toda a diferença, meu irmão. Todos nós passamos por luta, todos nós passamos por dificuldade. Mas quem vai nos ajudar a sair disso é a palavra de Deus. É bem verdade que você não vai sair daqui como se fosse um robô. Porque quando a gente fala esse tipo de coisa, de que a gente não pode ser levado pelos os sentimentos, há ainda aqueles que se chateiam e falam, então pronto, então agora eu vou agir como um robô, então quer dizer que eu não posso sentir nada. Você pode sentir, você vai sentir. Você pode até chorar, você pode até prantear. E se você está achando que eu estou falando coisa da minha boca, vamos para a palavra do Senhor, porque é o mais importante. Abra sua palavra aí no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Que pelo menos você vai ficar revoltado. Se tiver que ficar revoltado, não vai ser comigo não, vai ser com Deus. Abra aí, 1 Samuel, capítulo 30. E eu vou falar isso aqui porque eu sei que ela autoriza. Esses dias eu estava até num embate com minha sogra, falando justamente sobre isso. Eu estou falando isso, não é expondo não, porque eu sei que eu vou falar e eu sei que ela autoriza e ela não vai se chatear. Esses dias ela foi para o médico e recebeu um diagnóstico de uma enfermidade que não é para óbito. Mas ela chegou lá em casa só faltando se acabar. O mundo desabando na vida dela. Ela, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. Eu olhei, que acho é isso, rapaz? Aí ela, não, Bruno, porque o médico disse para mim que isso não tem cura, eu vou ter que ficar vivendo com isso. Eu olhei para a cara dela, aí Gabi sabe como é que eu sou. Gabi olhou para mim, aí Gabi, lá vai. Eu olhei para a cara dela e falei, vem cá, você vai morrer? Ela, não. E por que você está lamentando aí? Você já percebeu a sua ingratidão diante do que Deus está expondo para você? Ela, como é que eu estou sendo ingrata? Você saiu do médico. O médico diz que você pode viver, não vai morrer. E você está aí reclamando com Deus porque você tem enfermidade? Eu falei para ela, pior foi meu estado. Pior foi minha situação. Você me viu em algum momento abrir a boca para reclamar com Deus? Porque isso eu posso dizer, e não falo isso num tom de orgulho não. Eu falo isso porque a gente vai crescendo, amadurecendo diante da presença do Senhor, e quando a gente passa por dificuldade, a gente aprende a lidar com as circunstâncias. Gabriele está ali para não me permitir mentir. Qual foi o dia que você me viu reclamando da vida, Gabi? Passei por todo o processo que eu tinha que passar. 2 cirurgias, 12 sessões de quimioterapia, e ela não me viu abrir a boca para dizer um ai, para reclamar de Deus. Ainda ouvindo dos médicos que poderia voltar e eu morrer. Se a palavra do Senhor me diz que morrer em Cristo é ganho, por que eu vou me desesperar? Aí eu te falo com ousadia mesmo, porque eu não estou falando coisa que eu escutei outro falar. Eu fui provado na minha vida.
Eu fui provado em minha vida. Quando eu vejo, como eu vi no caso da minha sogra, uma pessoa desesperar, começar a se espernear, reclamar, usar os sentimentos como filtro, ao invés de utilizar a fé. Ser um verdadeiro cristão que não olha para as circunstâncias, mas que olha para Cristo. A pessoa escolhe em aceitar, ouvir os sentimentos que está dizendo que ela não tem chance alguma. Difícil. Mas vamos lá. Em 1 Samuel, capítulo 30, de versículo de 1 a 20, para a gente ganhar tempo, eu não vou ler todo, mas deixa eu abrir aqui. 1 Samuel 30, de 1 a 20. Eu não vou ler todo, porque senão a gente vai demorar demais. Esse texto aqui conta a história de Davi. Eu estou pedindo que vocês deixem aberto, e em alguns pontos você vai tirar a prova do que eu estou falando. Faça como os servos bereanos, que estava a pessoa pregando ali. Vou tirar a prova se realmente o que ele está falando está escrito na Bíblia. A palavra nos conta aí nessa passagem a história de Davi. Davi, fugindo de Saul, foi se abrigar no meio da terra dos filisteus. Lá ele encontrou o rei dos filisteus e pedia ao rei dos filisteus uma terra para que ele pudesse se abrigar. Ele passou a morar lá. Nesse momento, junto com os filisteus, Davi começou a participar de algumas batalhas. Só que em um determinado momento, olha aqui para mim em nome de Jesus, só que em um determinado momento, o povo filisteu começou a invocar com a cara de Davi. Falou: esse cara está do lado de lá e está agora participando do nosso grupo cá. Quem garante que ele não vai nos trair? Aí o rei começou a ouvir os comandantes e disse para Davi: olha, eu sei que até hoje você tem sido fiel, eu sei que até hoje você tem sido leal, mas eu tenho que escutar os comandantes. Vou te pedir que você volte para a sua terra, a terra que o rei tinha cedido para ele. No momento que ele ouviu a palavra do rei dizendo para ele voltar, e ele voltou para a sua terra, quando ele chegou lá, meu irmão, o que ele se deparou foi uma terra cheia de assolação. Lá estava tudo destruído. E mais uma vez, olha, vai percebendo o padrão de comportamento do inimigo. O inimigo chega lá, roubou os filhos, as filhas e as mulheres. Ou seja, destruiu a família deles, carregou a família deles. Naquele momento, a reação de Davi foi simplesmente, junto com os seus liderados, com os seus soldados, prantear e chorar. Aí eu te pergunto mais uma vez, tem algum problema chorar, prantear? Não. Mas olha a postura de Davi. Vai para o versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se desanimou, ficou abatido, cabisbaixo, lamuriou na presença do Senhor. É isso? Vamos de novo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Aí, se você agora, estava até agora nesse momento, aí no seu banco, falando para mim, ele não sabe o que eu estou passando, eu choro é mesmo. Eu estou te dizendo, você pode até chorar, meu irmão. Gaste todas as suas lágrimas. Seque essa fonte. Mas depois que essa fonte secar, assuma sua posição como um verdadeiro guerreiro de Cristo. Se posicione, se levante, se fortaleça em Deus e parta para a batalha. Defenda os seus filhos, suas filhas, as suas mulheres. Não tem nada errado prantear, não tem nada errado em chorar. Agora, se você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o tempo está passando, sua vida está se desgastando, e a única coisa que sai da sua boca são lamúrias, murmurações, reclamações, porque as coisas não andam, vai ficar no deserto fazendo volta. Vai ficar no deserto dando volta, sem chegar àquela terra prometida que você tanto espera. Estou praguejando? Não. Eu estou te mostrando mediante a palavra de Deus. Está chorando? Chore. Gastou o choro? Levanta. Se fortalece. Eu tenho as minhas lutas. Passei por minhas lutas. Mas estou te falando isso porque funciona. Aplicar a palavra de Deus até hoje funciona.
Funcionou no passado, funciona no presente e vai funcionar no futuro. Só a palavra de Deus tem condições de alicerçar um verdadeiro cristão. Agora, uma coisa interessante, do texto lá de Acabe, que você não vai esquecer em nome de Jesus, você não vai fazer que nem aquela Doris da história lá do peixinho, né? Em 2 segundos esquece tudo. Você não vai esquecer lá da história de Acabe, para essa história de Davi, o que é que tinha em comum? Todos dois, quando o bicho pegou, quando a coisa ficou feia, eles não correram não, foram procurar a presença do Senhor para entender o que é que Deus queria, o que era para fazer naquele momento. Quando a situação está ficando preta na sua vida, difícil, você só fica chorando ou vai para os pés do Senhor, perguntando o que você precisa fazer para mudar a história da sua vida. Eu escolho buscar na presença do Senhor respostas para a minha vida. Eu escolho não me perder nas minhas distrações. Eu escolho me fortalecer diante da presença do Senhor. Eu sou tão fraco, frágil como você, meu irmão. Eu não estou pregando aqui da boca para fora, não. Eu sou tão pequeno e dependente de Deus como você. Mas quando eu ouvi essa palavra do Senhor, me rasgou em banda assim, ó. Deus me mostrando que as lutas vão continuar vindo. Passar pelo que Cristo passou aqui nessa terra, meu irmão. Sem merecer, sem ter feito nada. Mas passar pelo que Ele passou. Para mostrar para a gente que em nosso Deus há refúgio. Para mostrar para a gente que em nosso Deus há escape. A gente não pode negligenciar isso. A gente não pode fazer vista grossa. A gente precisa levar a sério a nossa comunhão com Cristo. A gente precisa. Esses dias, assistindo uns vídeos na internet, eu estava vendo um vídeo de uma moça, e ela estava postando no vídeo e colocando assim, a listagem, a quantidades de pessoas que estão aí na mídia, que pregam a palavra de Deus. A quantidade de pessoas que desistiram e hoje está vivendo uma vida distante da presença do Senhor. O tempo vai passando e a peneira vai passando também. Deus vai mostrando para a gente o tempo todo como está a vida da gente. Eu não canso de falar essa palavra porque eu guardo ela no meu coração e eu quero que ela continue firme no meu coração. Quando eu leio lá na palavra do Senhor, no livro de Tiago, que ele fala que nós contemplamos a palavra do Senhor como espelho. E a palavra do Senhor revela o caráter da gente, revela o que a gente é. A gente enxerga, Deus mostra, a gente dá as costas e a gente esquece aquilo que a gente viu, é de ficar preocupado. Porque Deus está te chamando aqui essa noite, está escancarando para você as fragilidades que existem na sua vida, as fragilidades que existem na minha vida. E nós escolhemos lamuriar, ao invés de nos posicionarmos, nos fortalecermos e buscarmos em Deus aquilo que Ele espera de nós. É por isso que a palavra fala, e eu acredito isso, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Estar na presença de Cristo não é para qualquer um, mas é para todos. Parece loucura o que eu estou dizendo. Não é para qualquer um. Por que não é para qualquer um? Porque nem todo mundo consegue viver essa vida diante de Deus. Mas é para todos, porque no coração de Cristo, Ele deseja abrigar todos nós. O que você tem negociado na sua vida? O que você tem deixado de defender? Você tem sido leal aos princípios que Deus colocou na sua vida? Qual é o seu comportamento quando você está no ambiente de trabalho? Qual é o seu comportamento quando você está na sua vizinhança? Você tem negociado o seu caráter como cristão? Quando você está no meio dos seus amigos, você tem debandeado mais para lá do que para cá? Você tem sido influenciado ao invés de influenciar? Qual tem sido a sua postura diante das coisas? Você tem se envergonhado de dizer que você é um servo de Deus? Precisamos rever, queridos. Precisamos rever. Ver aquilo que tem de valor nas nossas vidas. A sua família tem valor para você. A sua comunhão com Deus precisa ter valor para você.
E você precisa defender isso com todas as suas forças. Se você até agora não entendeu como você se fortalece em Deus, eu vou repetir. Palavra, jejum e oração. Onde nesses 3 pontos você tem negligenciado? Onde nesses 3 pontos você tem negociado com Satanás e tem aberto mão? Qual você tem aberto mão? Todos nós, em sua grande maioria, pelo que eu estou vendo aqui, fazem parte dessa casa e são cooperadores. Recebemos um privilégio de Deus, de servirmos ao Senhor. Podemos servir ao Senhor em qualquer lugar, e eu concordo com você. Mas eu fico olhando que se não tivesse uma porta de igreja aberta, talvez hoje eu não estivesse pregando para você. Se eu não tivesse uma pessoa numa porta para me receber, talvez eu não estivesse hoje pregando para vocês. Se não tivesse uma pessoa no altar para pregar para mim, talvez hoje eu não estivesse pregando para vocês. A obra do Senhor tem valor. E nós precisamos enxergar dessa forma. E eu estou te falando isso porque amanhã o fraco pode ser eu. E eu espero que não. Mas são essas palavras que eu quero ouvir de vocês. Não vai ser um coitadinho, fica aí, é assim mesmo. Não é, se posicione, se levante. Defenda o que Deus te deu. E é por isso que a palavra fala, que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito Deus coloca. Queremos muito de Deus, mas temos oferecido pouco para Ele. Sim ou não? Mude o seu modo de enxergar. Mude a sua postura como servo de Deus. Mude a forma como você enxerga aquilo que Deus colocou na sua mão. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Se hoje você está aqui abrindo sua boca para falar ao Senhor que você não aguenta mais, o Espírito de Deus que habita em você, posto pelo nosso Senhor, Ele vai te ajudar nas fraquezas. Ele vai te ajudar para que você se levante, se posicione e lute por aquilo que tem de mais valoroso na sua vida, meu irmão. Não negligencie sua comunhão com Deus.